Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Vou pedindo aqui para você já se inscrever no nosso canal, se você já conhece o nosso trabalho, ajudar a divulgar. Se você não conhece, assista esse vídeo. No final tenho certeza que você vai se inscrever. Continuando nossa parte de números complexos que a gente vem estudando as formas trigonométricas dos números complexos. Agora hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre a radiciação na forma trigonométrica. Já falamos sobre a potenciação, multiplicação, a forma trigonométrica em si de número complexo. Tudo isso você pode acompanhar aqui no linkzinho dos outros vídeos que a gente está deixando aqui para vocês. E hoje então nós vamos falar sobre como extrair raízes, radiciação, de números complexos que estejam em sua forma trigonométrica. É conhecido como a segunda fórmula de De Moivre. Então, a gente precisa começar com o conceito do que é uma raiz enésima de um número. Dado um número complexo z e um natural maior do que 1, nós dizemos que w em c é uma raiz enésima se w elevado a n for z. Então, por exemplo, mais ou menos 2 e mais ou menos 2i são raízes quarta de 16. Por quê? Porque se eu faço 2 à quarta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso de fato dá 16, a mesma coisa para menos 2 à quarta, para 2i à quarta e menos 2i à quarta. Então aqui, no caso, o w era o 2 e o n 4, a gente chegava em z igual a 16. Exemplos simples de raízes quadradas de menos 1 são mais ou menos i. Observe que, por exemplo, no exemplo lá, nós tínhamos raízes que eram reais e raízes complexas. Aqui, por exemplo, nós achamos apenas raízes complexas, ok? Isso, por exemplo, quando a gente estava lá só nos números reais, não existia raiz quadrada de menos 1. 1 menos i é uma raiz décima de menos 32i. Você fala, meu Deus, né? De onde caiu esse trem aí? Na verdade, você pode consultar o vídeo que eu estou deixando aqui. A gente fez o último exemplo da potenciação na forma trigonométrica. E o que a gente provou foi, na verdade, que 1 menos i elevado a 10 é menos 32i, ok? Então, a gente está dizendo que 1 menos i é uma raiz décima. Observe que está escrito que é uma, porque o que a gente descobre é que, quando falar de raiz décima, quer dizer que existem 10 raízes desse menos 32i, por exemplo. Uma observação é que se z é zero, a única raiz enésima de zero é o próprio zero. Né? Nenhum número multiplicado por outro, se for diferente de zero, pode dar zero. Então, a única raiz é zero. Então, isso motiva o seguinte, por exemplo, aqui nós apresentamos duas raízes quadradas, aqui nós apresentamos quatro raízes quartas do número 16, aqui, por exemplo, a gente só apresentou uma raiz décima, né? Porque, na verdade, eu nem saberia achar ela assim na mão, ok? Porque a gente já tinha feito o exemplo, eu usei para vocês o exemplo anterior. Achar as outras décimas daria um pouquinho, as outras 9, né, para completar as 10, daria um pouquinho mais de trabalho, mas também é possível fazer o que a gente vai falar aqui agora, que é o seguinte. A pergunta que sobra para a gente é a seguinte. Dado um número complexo z diferente de zero, a observação do zero está aqui, né, porque a raiz é única, e um natural maior do que 1, quantas são as raízes enésimas de z e como determiná-las? Okay? O que nós vamos ver é que existem de fato n raízes enésimas distintas, e a forma como a gente vai determinar é pela segunda fórmula de De Moivre. Então, falando um pouquinho dessa fórmula, pega z um número diferente de zero e a gente sabe escrever então em sua forma trigonométrica. Esse é o módulo de z e esse é o argumento do nosso número complexo z. A gente já aprendeu a determinar esse argumento. Então, dado o número maior que 1, a gente busca todos os complexos w tais que w elevado a n é z. E esse w, por ser complexo, ele pode ser representado em sua forma trigonométrica. Vamos imaginar que a forma dele seja w igual ao módulo de w vezes cosseno de alfa mais esse seno de alfa, ou seja, esse alfa é o argumento do nosso número w que a gente está buscando. O que a gente quer resolver é a equação w elevado a n igual a z. Mas w elevado a n, portanto, é módulo de z vezes cosseno de alfa mais esse seno de alfa, tudo isso elevado a n. E igual a z, a gente só escreveu a forma trigonométrica de z aqui. Pelo que a gente aprendeu na primeira forma de De Moivre, a potenciação na forma trigonométrica, quando eu quero calcular a potência de um número complexo elevado a um certo n, eu simplesmente preciso calcular esse módulo elevado a n e multiplico o argumento pelo nosso númerozinho n. Então temos cosseno
de n alfa mais de seno de alfa. Então, a nossa equação original era esta aqui, se transformou nesta. E ela tem uma vantagem muito simples, porque para a gente poder comparar isso, é necessário que os módulos aqui coincidam e que os argumentos, digamos que quase coincidam. Na verdade, o termo preciso é que eles sejam congruentes. Se eles não forem iguais, eles diferem por algumas voltas no nosso ciclo trigonométrico. Vamos ver isso aí. Então, como eu falei, módulo de w elevado a n é z, e o cosseno de n alfa precisa ser igual ao cosseno de alfa, e o seno de n alfa precisa ser igual ao seno de θ. Aqui eu falei alfa, mas é θ. Dessa forma, a gente conclui o seguinte. Se eu extrair a raiz aqui, módulo de w é raiz enésima de módulo de z, e aqui um cuidado, como esse aqui são todos números reais, esse aqui é uma única raiz, ok? Sempre real positiva. Então, se aparecer, sei lá, raiz quadrada de 4, às vezes é muito comum o aluno colocar mais ou menos 2, mas de fato a raiz quadrada de 4 é 2, ok? É um número positivo cujo quadrado dê 4, tá bom? Então, sempre tomando cuidado, esse número é sempre real positivo, né? Por causa dessa definição. Isso aqui é a ideia da distância do complexo até a origem, tá? E o que a gente conclui, então, como eu falei, n alfa, se ele não for θ, ele é θ mais algumas voltas na circunferência. Cada volta é 2π, e esse K você pode pensar como sendo o número de voltas da nossa circunferência, ok? Dessa maneira, o alfa, ele aqui, então, a gente simplesmente passa o nzinho multiplicando, então alfa é θ mais 2kπ sobre n. A princípio, a gente conhece esse θ, conhece esse n, então a gente consegue determinar os ângulos. Ah, mas professor, aqui a gente vai ter uma infinidade, né? Porque esse K pode ser qualquer número complexo. Aí entra o pulo do gato. Para que o nosso argumento, lembra, o argumento sempre precisa estar entre 0 e 2π, podendo ser 0 e não podendo ser π. Esse K não pode assumir quaisquer valor inteiro z. Ele só pode estar entre 0 e n menos 1. Ele pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, assim sucessivamente. Se nosso n fosse 5, ele poderia ser o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, né? 5 menos 1. Então, o que na verdade a gente vê aqui é que K assume exatamente n valores. E é por isso que a gente vai ter exatamente n raízes distintas, ok? Dessa forma, a gente conclui que os números que são dessa maneira aqui, ó, eu só troquei por WK, indexei, porque para cada casinha aqui a gente falou que o K pode assumir valores de 0, 1 até o n menos 1. Uma primeira raiz é quando o K é 0, então você troca o K por 0 aqui, você tem a primeira raiz. Uma segunda, você troca o K por 1, tem uma segunda raiz, e assim até chegar no seu último parâmetro possível. No nosso caso geral aqui, n menos 1, você troca o K por n menos 1, tem essa última raiz. Então, só para descrever a formulazinha, WK é raiz enésima de módulo de Z, cosseno, o nosso argumento é θ mais 2kπ sobre n, mais I seno de θ mais 2kπ sobre n. Observa que, por exemplo, o K não pode ser n ou maior, porque é o seguinte, se a gente colocasse K igual a n, então 2 vezes n é 2n, dividido por n é 2. Aqui você tem 2π mais algum ângulo que é maior ou igual a zero. E aí, este argumento todo seria maior ou igual a 2π. E isto não pode ser por definição. Como a gente falou, precisa estar entre 0, podendo ser 0, e limitado a 2π, menor, estrito que 2π. Essa expressão aqui, que eu estou passando o mouse em cima, é como a gente conhece ela como a segunda forma de De Moivre, ou a forma de potenciação de números complexos na sua forma trigonométrica, tá bom? Ela nos garante o seguinte, que se o z não é zero, ele possui exatamente n raízes enésimas distintas. Essas raízes aqui, a gente está sempre trabalhando nos complexos, certo? Lembrando que, por exemplo, menos 1 é um número diferente de zero, mas não tem raízes reais distintas, não tem raízes quadradas distintas, ok? Entretanto, quando a gente parte para a parte do campo complexo, como a gente viu lá no exemplo inicial, menos 1 tem duas raízes quadradas complexas distintas, que são mais ou menos i. Tá? Assim, qualquer número complexo z não nula admite n raízes enésimas distintas. Todas elas têm módulo igual a isso aqui. Ó. Observe que a gente falou lá, né? Esse é o módulo das nossas raízes. E os argumentos formam progressão geométrica, onde o primeiro termo é θ sobre n e a razão é 2π sobre n. Volta aqui só para não parecer confuso. Quando k é zero, você tem essa expressãozinha igual a zero, morre. Então fica θ sobre n, é o nosso primeiro ângulo. Depois disso, ele anda de 2π em 2π. Então, o nosso argumento é 2π, na verdade, sobre n, a nossa razão, né? 2π
sobre n, 2π sobre n, nossa razãozinha. Geometricamente, a gente está dizendo que as raízes são vértices de um polígono regular de n lados. Aqui eu fiz uma ideia para você imaginar, uma ilustraçãozinha, eixo real, eixo imaginário. Aqui nós estamos supondo que tem n raízes, a primeira W1, a segunda 2, 3, etc. Até nosso Wn. Okay? Na verdade, deveria começar com W0, pela anotação que a gente usou, W0, 1, okay? Mas dá para entender. Aqui esse pontilhado é indicando que a gente tem supostamente mais raízes, né? Mas o nosso desenho tem uma quantidade finita de lados, então não daria para fazer abstratamente assim. Nosso primeiro argumento, o argumento da primeira raiz é θ sobre n, daí de um para o outro você sempre anda 2π sobre n. Desse W2 para o W3 você anda 2π sobre n. Até aqui você pode pensar que está muito complexo, está assim, difícil. O que a gente vai fazer agora é um exemplo para poder ilustrar o que a gente falou aqui. Então, por exemplo, vamos determinar as raízes cúbicas de menos i e depois a gente vai interpretar ela geometricamente. Nosso número complexo é menos i, então, escrito em sua forma algébrica, a parte real é 0 e a parte imaginária é menos 1. E a gente busca determinar, só a título de curiosidade, então o módulo dele é a raiz quadrada da parte real mais a parte imaginária. Então, o módulo da raiz de 1, então, é 1, ok? E o que a gente quer é achar, aqui a gente está simplesmente só achando o argumento do nosso número menos i, e o argumento dele é 3π sobre 2, 270 graus. O que a gente quer, na verdade, é achar os w's complexos tais que w ao cubo seja menos i. E, pelo que a gente fez aqui, a gente sabe escrever o nosso menos i na forma trigonométrica. Então, o módulo é 1 e o ângulo é 3π sobre 2. E a gente vai imaginar que w também possa ser escrito em sua forma trigonométrica. Módulo de w, cosseno de alfa, mais i seno de alfa, esse alfa, argumento de w. Então, essa equação aqui de cima se torna para a gente isso aqui. Ó. W ao cubo igual a menos i. W ao cubo, a gente faz o módulo ao cubo e multiplica o argumento por 3. Então, fica 3α, 3α. Aqui está o nosso menos i escrito em sua forma trigonométrica. Recorde, módulo é 1 e o argumento é 3π sobre 2. Dessa igualdade, a gente faz a mesma coisa que fez para resolver, determinar a forma de De Moivre de maneira geral. Compara os módulos, então, módulo de w ao cubo precisa ser 1, aqui, e este ângulo 3α, se não for 3π sobre 2, ele é alguma volta a mais na circunferência, ok? Então ele é 3π sobre 2, mais 2κπ, esse 3 a gente passa dividindo, ok? 3π sobre 2 mais 2κπ sobre 3, e lembrando, aqui o k para uma unidade antes desse, então 0, 1, 2. O nosso n menos 1, 3 menos 1, 2, ok? Vamos melhorar essa expressão, 3π sobre 2 mais 2kπ, 2 vezes 2, 4, então a gente fica com 4kπ, fica 3π mais 4kπ sobre 2 dividido por 3. Dividiu por 2, dividiu por 3, dividiu por 6, então o nosso argumento é isso aqui, 3π mais 4kπ sobre 6, nosso módulo de w é 1. Então, por exemplo, quando o k for 0, observe o seguinte, 4 vezes 0 é 0, 3π sobre 6. 3π sobre 6 dá para simplificar por 3π sobre 2. Então, a gente tem uma primeira raiz, nosso W0, módulo 1, o argumento π sobre 2, cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Aqui fica uma curiosidade para vocês testarem aí. Multiplica esse número na mão, ele vezes ele vezes ele, vê se não volta em menos i, ok? Só a título de curiosidade, cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90, é 0. E o seno de π sobre 2 é o seno de 90, é 1. Então, este número, na verdade, é o número i. E aí, então, se você faz i vezes i ao quadrado, que é menos 1. Vezes i novamente, menos 1 vezes i, menos i. Esse é, de fato, então, uma raiz cúbica para o menos i. Quando o k for 1, observe o seguinte, então eu fico com 4 vezes 1, 4π, mais 3π, 7π sobre 6. Então, nossa próxima raiz tem módulo 1. Cosseno, o argumento é 7π sobre 6, mais i seno de 7π sobre 6. Voltou a fechar o parênteses aqui. Se você calcula o cosseno de 7π sobre 3, é raiz de 3 sobre 2 negativo. E o seno de 7π sobre 6 é menos i sobre 2. Então, façam na mão aí para vocês testarem depois esse número, vezes ele, ver se realmente dá menos i. Vai dar, a gente usou a formulazinha aqui.
O problema é que achar na mão isso seria muito mais difícil do que fazer da maneira como a gente fez agora. E por último, se o K for 2, 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. 11π sobre 6. Análogo, né? Então a gente troca o argumento por 11π sobre 6. Se você calcula o cosseno de 11π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 11π sobre 6 é menos meio. Então temos aqui a nossa terceira solução. De novo, faça o teste, multiplique esse número por ele, vê se realmente dá menos i, vai acontecer. Então a gente já conseguiu determinar sim as 3 raízes complexas de menos i, simplesmente aplicando a fórmula. Acho que é melhor do que, na verdade, melhor do que aplicar a fórmula, a gente repetir os passos da demonstração, isso faz com que a gente fixe essa demonstração. A gente sempre precisa lembrar que esse casinho para quando uma unidade antes do nosso n, no caso de 3, se você colocasse o k igual a 3 aqui, ó, 4 vezes 3 é 12. 12π sobre 6 é 2π. 2π mais 3π é 5π. Isso passou de 2π, você fez duas voltas na circunferência e teria andado mais π, ok? Então não funcionaria direito, tá bom? Todo mundo sobre 6, perdão, no caso, né? Então ia ficar 12π mais 3π, 15π sobre 6, ia ser duas voltas e meia na circunferência, se repetir essa raiz. Então quando o k é 3, as raízes começam a se repetir. Você ia encontrar o W3 aqui, se você testasse, ia coincidir com o W0. O W4 ia coincidir com o W1. O W5 com o W2, ou seja, você ia ter raízes repetidas e não acrescenta em nada para a gente. Então, se a gente fizer a interpretação geométrica, a gente observa o seguinte: as raízes cúbicas estão sobre a circunferência que tem raiz de módulo 1, de fato tem, a gente determinou que o módulo é 1, e divide a circunferência em arcos congruentes de 4π sobre 6 radianos. 4π sobre 6 é 2π sobre 3, π por 3 é 60, vezes 2, 120. Por que então você já não escreveu 2π sobre 3? É só porque para a gente poder enxergar aqui fica melhor. Observe que aqui você teria 3π sobre 6, certo? A gente escreveu π sobre 2, mas mesma coisa 3π sobre 6. Se você soma esse 4π sobre 6, você obtém 7π sobre 6. Você soma novamente 11π sobre 6. Esses ângulos, esses argumentos, eles estão numa PG que tem razão 4π sobre 6, simplificando 2π sobre 3, tá bom? Voltando aqui então, forma um triângulo equilátero, esses vértices P0 é 0 e 1 é a representação geométrica, né? Parte real é 0, parte imaginária é 1. Aí o P1 vai ter menos raiz de 3 sobre 2 e menos meio, P2 raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Estão aqui para você conferir, tá bom? Qualquer coisa você pausa o vídeo e volta para poder enxergar com mais calma. Se você fizer a representação geométrica, P0, P1, P2, este é um triângulo equilátero, divide nossa circunferência em 3 arcos congruentes de 120 graus, escrito em termos da nossa progressão geométrica 4π sobre 6, ok? 2π sobre 3. E isso então mostra que eles são vértices de um polígono regular de n lados, no caso o n era 3 lados, e dividindo a nossa circunferência assim bonitinho, igual a gente tinha feito naquele exemplo maior lá. O vídeo já está ficando longo, então para não avançar muito mais, vou deixar um exercício para vocês pensarem, que seria então determinar todas as raízes quintas de 1. O que você precisa fazer nesse exercício é achar os w's, onde w elevado a 5 é 1. Aí você precisa escrever o 1 na forma trigonométrica, isso não é difícil, é bem simplesinho para você fazer. E achar o W0, W1 até o W4, que serão as suas raízes. Você pode, se quiser, interpretar geometricamente. Uma delas você vai ter que obter é o número 1 mesmo, né? Porque 1 a quinta é 1. As outras 4 você vai ver que são raízes complexas e a gente não conseguiria obter na mão. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe, divulgue esse vídeo, mostre para os colegas, para os amigos, se inscreva no canal, curta. Vamos ajudar a matemática a chegar a mais e mais pessoas que estão interessadas a estudar. Muito obrigado e até a próxima.